Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as sombras de esquerdismo persistentes na sociedade brasileira. Em homenagem ao tema, eu coloquei até esse meu colar, que eu adoro, mas ele é totalmente nova era, vocês percebem? Isso aqui veio da Índia mesmo. Ele é totalmente nova era. Vocês que leram aquele livro maravilhoso do Olavo, Nova Era e a Revolução Cultural, devem ter reconhecido, se vocês têm minha idade, 40 anos, vocês devem ter assim, reconhecido a maneira como vocês foram criados, a família de vocês, os seus pais, porque de fato Nova Era, aquele movimento dos anos 60, foi importantíssimo, moldou gerações, mudou comportamentos. E ele, no livro Nova Era e Revolução Cultural, o Olavo de Carvalho mostra de que maneira que ambos eles se complementam, embora eles rivalizem, de maneira que muitas pessoas que são totalmente nova era não suportam o comunismo, mas ainda assim elas trazem dentro de si uma outra faceta do esquerdismo. E na Esmeril de outubro, a gente tematizou os delírios da esquerda, por quê? Como exercício de autoconhecimento, tá? Inclusive tem uma entrevista espetacular feita com 3 ex-esquerdistas, o Paulo Briguet, o Palhaço dos Brasileirinhos e o Rafael Nogueira, que ele sim, e essa foi a contribuição interessantíssima que ele deixou para o Esmeril desse mês, se descreve como um adolescente bem nova era, entendeu? Até me identifiquei ali, eu falei, caramba, cara, é incrível como a gente é uma mesma geração, marcado por essas sombras, né, de esquerdismo, ainda que não seja algo diferente do Paulo Briguet, que é um homem de uma geração que o cara foi comuna mesmo, assim, filiado ao PT, e ele fala de uma maneira, assim, absolutamente tocante do processo de transição dele, né? Toda vez que o Paulo Briguet fala do seu passado esquerdista, eu tenho certeza que ele liberta pelo menos umas 100 pessoas do esquerdismo que ainda há nelas, porque ele realmente foi alguém que deixou isso para trás. E o Palhaço dos Brasileirinhos deu uma contribuição sensacional nessa entrevista, que é tripla, com os 3 entrevistas, né? Chama O Comunismo no Divã, dizendo que ele era aquele cara festivo, entendeu? Que, tipo, pra tá bem com o pessoal, ele repetia aquelas bobagens. E, assim, também bem na juventude, né? E logo que ele conheceu, começou a ler o Olavo de Carvalho, os tapas na cara lhe fizeram muito bem. E ele conseguiu ir aos poucos se libertando daquela prisão, daquele cárcere. Mas o nosso objetivo no mês de outubro, o que acontece? A gente tem um cenário político em que um sujeito cujos adjetivos principais agora a gente não pode nem nomear com palavras de baixo escalão, razão pela qual eu andei distribuindo no meu Instagram muitos sinônimos para vocês usarem, né? O Biltre, que concorre com o único candidato legítimo nessas eleições, este sujeito que tem sim um passado comunista, ele chegou ao segundo turno, tá? Ele chegou ao segundo turno e tem muita gente que fala dele, declara voto nele, gosta dele, e tem muitos indecisos que acham que tanto faz votar em um como em outro, e a economia tá ruim com esse, vou no outro, e votam por motivos mesquinhos, como eu falei naquela entrevista que eu dei pra Revista Oeste faz 2 meses já, 2 ou 3, faz tempo. Mas é assim, são coisas que acontecem sempre, né? E aí a gente resolveu fazer, eu falei, mano, estamos no mês do segundo turno, que é que a gente vai produzir aqui para os nossos assinantes, para os nossos leitores. Vamos falar sobre os delírios da esquerda, para as pessoas entenderem que se o Lula chega com força no segundo turno, não é à toa, é porque o esquerdismo ele está impregnado na sociedade brasileira, tá? Eu andei assistindo recentemente aquela série espetacular de vídeos do padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural. Ele evidentemente tem um foco ali na formação de padres, ele vai discutir, ele faz toda uma recapitulação histórica para chegar na teologia da libertação, mas é um conjunto de palestras assim, de para você parar e bater palma, entendeu? Pela precisão e pela qualidade da explanação filosófica de todos esses teóricos que tornaram a nossa vida medíocre, sem sentido, ou seja, um inferno, tá? E ali, enquanto eu tava ouvindo também aquelas palestras, eu falei, caramba, quantas são as pessoas que carregam sombras do esquerdismo dentro de si, que se comportam da maneira esquerdista e não conseguem perceber, ou não conseguem lidar com isso porque não tem clareza quanto a isso. E aí, em homenagem a essas pessoas, nós
que nós fizemos essa edição. Então, cada uma das matérias tem como objetivo nos forçar, assim, a uma libertação de todas essas sombras que estão no nosso inconsciente, com as quais nós fomos criados, tá? Até a trilha sonora. Eu escrevi 2 textos para essa edição. Eu escrevi o texto da sessão As Palavras e as Coisas, que é uma sessão que eu criei para mim mesmo. Sempre sou eu que escrevo. Eu sou a única autora da sessão As Palavras que usamos, desculpa, As Palavras e as Coisas. Ó, tá vendo? Eu lembrei do Foucault. Que desgraçado de esquerdista. As Palavras que Usamos, né? É uma sessão que eu criei justamente para definir, conforme a maneira clássica, verdadeira, correta de ver o mundo, esses termos que toda a escola de Frankfurt redescreveu e enfiou esse significado deturpado na nossa cabeça. Porque eles têm um poder incrível de deturpação. Eles são grandes torcedores da verdade. Eles torcem a verdade, né? E eles não acreditam na verdade, mas eles torcem os conceitos de maneira a subverter tudo isso que é cultura ocidental. Então, eu me valho da minha formação em filosofia, do meu apreço absoluto por filosofia grega, e redefino os termos de maneira satírica. E eu redefini o termo esquerda, assim, 4 parágrafos, tá? E o final do meu texto, já vou deixar aqui um spoiler, o final do meu texto é a letra de Imagine, porque se vocês entendem o que é esquerdismo no espírito Nova Era, que é o espírito que ainda está muito em nós, mesmo as pessoas que nunca foram comunistas, que nunca foram socialistas, elas têm esse modo Nova Era de ser. Isso tudo também vem da escola de Frankfurt. Também vem, não adianta. Então eu redefini o termo esquerdista para a gente ter clareza do que significa esquerda na sua acepção mais ampla, comunista e nova-erista, e termino ali citando a letra. Você vai ler a letra e você vai entender bem, né, as sombras da esquerda que ainda estão dentro de você e que a gente precisa extirpar. Porque quanto mais a gente vai extirpando isso em nós, a gente extirpa no nosso entorno. Eu conheço muitos pais que estão tristes com a decisão dos filhos. Os pais não entendem porque seus filhos de 30 anos, 35 anos vão votar no Biltre de 9 dedos. E aí eu digo, sabe por quê? Porque a maneira como eles foram criados reflete uma série de valores que vem da Revolução Cultural e da Nova Era, valores que estão em você ainda. Você pode até ter se conscientizado e os recusar hoje, mas no momento em que você criou seus filhos, talvez eles fossem comuns, você não tivesse tanta consciência, e aí tá aí a consequência. Mas não tem problema, quanto mais a gente tem consciência das sombras de esquerdismo que habitam em nós, maior nosso autoconhecimento, maior nossa capacidade de a gente inclusive falar para essas pessoas ao nosso redor, olha, inclusive eu te criei dessa maneira e eu vou te dizer, eu estava errado porque eu estava completamente... no meu inconsciente, ele era completamente associado às ideias mais falsas e mais absurdas e mais prejudiciais que poderiam existir. E aí a conversa fica mais esclarecida porque a gente reconhece o erro em nós, como eu fiz abrindo esse vídeo apontando o meu colar, né? Tá? Porque ele, de alguma maneira, faz parte de mim, tá? De alguma maneira, as bandas que a gente ouve, eu tava ouvindo a trilha sonora da edição e eu falei pros colaboradores, né? Eu falei, caramba, tire a primeira pedra que não tem uma música favorita aí nessa, né? E assim, todas as músicas ali, elas são mesmo as legais, as que a gente gosta, são matizadas da cultura revolucionária e do espírito da nova era, tá? Então, isso está por toda parte, razão pela qual não adianta você querer esganar a pessoa que vota no Lula sem compreendê-la, porque se você a compreender, quem sabe aí, nessa última semana, você consegue mostrar para ela onde ela tá errando, entendeu? E aí, essa edição saiu ontem, já tá disponível, eu vou deixar o link aqui para você ler o índice, que fui eu que escrevi, o Lê nessa edição, mostra tudo que vem. E assim, ela é um misto de exercício de autoconhecimento e riso, né? Porque a sessão de humor é sobre a campanha do Lula Alckmin. O vice-delegado é do par Lula Dilma, o perfil é do senhor eu sou o Marximo, né, do pai dos idiotas, Karl Marx, e etc, tá? Além da entrevista com esses esquerdistas profundamente conscientes do que foram e profundamente convictos do que hoje são e que podem ajudar muitas pessoas que ainda nos conhecem bem, há também uma entrevista em vídeo com 4 ex-feministas, tá engraçadíssima essa entrevista, tá? Então, assim, tem muita coisa legal, tem um conto lindíssimo do padre Bernardo Maria chamado Os Dois Códigos,
que esse eu não vou falar nada porque você tem que ler. É assim, eu deixei, é o final, é o último texto da edição porque ele amarra tudo aquilo que os demais textos te levam a pensar, sabe? E aí eu não falei sobre o meu outro texto que eu escrevi, né? Em geral, quem faz o dono da seção Sétima Arte é o Maurício Nunes, né? O Lobo, da Toca do Lobo, porque o cara manja muito de cinema. Acho que ele viu todo. De, sei lá, se foram feitos, não sei quantos filmes já existiram, mas ele certamente assistiu 85% de tudo que já foi produzido. O cara é uma enciclopédia do cinema, mas esse mês, por razões especiais, eu assumi a coluna Sétima Arte e coloquei ali na lista filmes que eu adoro. Filmes que eu assisti, filmes que me comovem e filmes que são profundamente matizados dos esquemas mentais esquerdistas, que estão na sociedade, estão no nosso inconsciente, movem nosso comportamento, fazem com que nós insistamos em erros e às vezes sem que a gente faça uma profunda investigação sobre nós, fica difícil a gente, inclusive, compreender até o nosso nervosismo diante de um outro que não consegue ver aquilo de mais caricato de esquerdista que ele ainda tem em si. Então vamos começar pela gente e aí a gente consegue ajudar os outros. A gente tem uma semana, mas quem sabe a gente consegue, mais importante do que o virar-voto, que claro que é fundamental, mas mais importante do que isso é garantir que as pessoas se libertem desse veneno que é o esquerdismo, porque é um veneno que escraviza e é um veneno que não pode trazer nada de bom para a paisagem política nacional. Nada mesmo, de verdade, tá? Vocês sabem que eu reconheço que há de bom entre os libertários, ainda que eu não seja libertária. Eu reconheço que há de bom dos anarcocapitalistas, ainda que eu não seja anarcocapitalista. Eu elogio os liberais. Terceiro número da Esmeril é chamado, segunda edição da Esmeril é chamada um tributo ao liberalismo. Eu respeito a tradição liberal. Mas olha, com tradição igualitarista, comunista e essa coisa toda da escola de Frankfurt, que é a nova esquerda, que isso aí não se brinca. Isso aí tá ancorado naquela percepção de que é da destruição que virá o paraíso, que é a coisa mais falsária e absurda do mundo, tá? Não deixem de ler um conto chamado O Broche. É a maneira mais sensível, bonita, criativa e simples de explicar, inclusive, o que é a disforia de gênero. Cara, quero deixar aqui meus parabéns para o Vitor Marcolin, nosso cronista, que está escrevendo cada vez melhor, e a todos os outros colaboradores dessa revista, tá? O número tá lindo e é assim, algo que a gente fez para vocês, para que vocês, no mínimo, entendam as pessoas que estão, às vezes, do lado de vocês na mesa e que, às vezes, não tiveram oportunidade de ter o esclarecimento que vocês já tiveram. Quem sabe, ao ela se deparar com os delírios da esquerda, ela não se dá conta e, como você, ela não se liberta. Então, ajuda bastante a gente a divulgar esse número. Assine a Esmeril se você ainda não é nosso assinante. Participa do nosso Clube do Livro, do nosso Clube do Cinema. E tenha certeza que todo mês a gente vai ter um pacote de reflexões para que você se forme cada vez mais. Além de se informar, é preciso que a gente se forme. Porque quando a gente forma a nossa personalidade, quando a gente dá um polimento, né? Esmeril é isso, dá uma polida no nosso intelecto. Sabe o que acontece com a gente? A gente filtra melhor a informação. Quando a gente se ajoelha diante de uma informação 24 horas por dia, a gente perde a capacidade de filtro. A Esmeril não quer te dar mais informação. Tem vários veículos bons aí, conservadores, que fazem isso. A gente quer te ajudar a fazer do seu intelecto, da sua mentalidade, um filtro seguro para você, para os seus filhos e para todas as pessoas que você ama. O link está aqui na descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.